Bitcoin acaba de fechar o mês de outubro, quebrando a tendência de descida que temos tido ao longo dos últimos meses, cerca de 6, 7 meses, como vocês podem constatar aqui neste gráfico. Não fechamos o corpo da vela acima do máximo histórico, a nível do corpo da vela, que é a zona ali dos $71.190, um pouco mais abaixo, mas não deixa de ser um excelente movimento por parte do Bitcoin. E se olharmos, por exemplo, aqui para o time frame de 2 meses, é seguramente o mês em que temos o corpo da vela mais alto de sempre. Evidentemente que toda esta estrutura é uma estrutura bastante bullish para Bitcoin. Toda a gente está farta de falar na Cup and Handle, que aqui está a informação, portanto que dará um disparo supostamente para valores bastante elevados, mas também podemos encarar o que está a acontecer aqui como um Head and Shoulders invertido, que é uma tendência de continuação por parte de Bitcoin. Portanto, uma coisa é certa, evidentemente que estamos no bom caminho para atingirmos máximos históricos e toda a gente deseja isso, e vamos lá ver se já para a semana, com as eleições americanas, vamos ter exatamente esse breakout. Meus amigos, sejam bem-vindos então a mais um episódio do Alex Crypto. Cá estou eu para vos trazer as principais novidades sobre este fantástico mundo, e hoje trago-vos um episódio com uma informação muito, mas muito importante. Não é clickbait, ou melhor, é um bocadinho clickbait, vamos dizer a verdade, relativamente ao título deste episódio, mas é verdade mesmo aquilo que eu escrevi. Portanto, é a informação mais relevante que eu encontrei desde que ando neste mercado das criptomoedas, porque de facto indicia de uma forma muito clara quando é que nós vamos ter uma alt season, e que toda a gente anseia por uma alt season, porque estão tremendamente expostos, muita gente está tremendamente exposta a altcoins. Portanto, fiquem até ao final do episódio. Também temos uma notícia muito importante relacionada com a MicroStrategy que vocês têm que ouvir, e outras também que são relevantes. Portanto, meus amigos, acho que este episódio merece um gosto, portanto, fiquem até ao final que vai valer mesmo a pena. Já agora, ficarem a saber também que vocês devem sempre proteger as vossas identidades, porque reparem, os hackers roubaram $13 milhões numa plataforma de criptomoedas, e para isso, para nos ajudar a proteger, nada melhor do que divulgar aqui o patrocínio deste episódio. NordVPN, mais uma vez está a apoiar aqui o Alex Crypto. Tem uma oferta exclusiva para Black Friday, ou seja, oferece os 4 meses adicionais, portanto fica mais ou menos por $3. Tem outros pacotes, obviamente, para vocês protegerem ainda mais. Mas proteção anti-malware, proteção para Dark Web, proteção a nível da vossa morada de IP. Este IP que aqui está não é o meu IP real, é um IP criado pela NordVPN. Portanto, é essencial andares protegido, não é de sumenos. E se não ficar satisfeito, tens uma garantia de reembolso de 30 dias e podes utilizar isto em 10 dispositivos. Portanto, se gostares deste episódio, uma forma indireta de ajudares, obviamente, aqui o meu canal é também subscrever. Se queres ir para uma VPN, subscreveres via link que estará na descrição de qualquer episódio. Portanto, deste episódio mais recente, podes ver no episódio 2 e encontras exatamente esse link, ou mesmo numa janelinha que te vai aparecer no final do episódio, basta lá carregares. Bem, meus amigos, vamos então avançar, porque nós tivemos, tal como foi dito no início desta semana e até no final da semana passada, foi uma semana tremendamente importante ao nível de dados da economia, dados muito contraditórios, e os dados mais importantes eram os dados de hoje, exatamente. E temos aqui o dado mais importante de todos, que toda a gente está a olhar para ele, é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Ficou tal e qual como estava previsto, 4,1%. E eu acho sinceramente foi por causa disso que o mercado reagiu de uma forma positiva, apesar de nós termos tido uns non-farm payrolls muito, muito maus. Portanto, passou de 223 mil para 12 mil, quando a previsão era de 106 mil. Isto é tremendamente mau, evidentemente, porque dá um sinal que não estão a ser adicionados novos empregos à economia americana, ou seja, passar de mais de 100 mil para 12 mil, meu Deus, é uma bomba autêntica, não é? Significa que está a haver quase um colapso a nível da criação de emprego nos Estados Unidos, e que evidentemente não quer dizer que o desemprego aumente, mas não é um bom sinal para a economia. Porém, há fatores que estão a justificar esta redução muito, muito expressiva, que é uma greve que está a acontecer na Boeing, e também temos a situação dos furacões nos Estados Unidos, que levaram exatamente a esta redução. Porém, nós temos que constatar aquilo que nos dizem os factos, e não é apenas e só ao nível deste mais recente mês. Podemos ver desde 2021 que tivemos um pico muito grande. Nós temos vindo uma tendência clara de diminuição da criação de empregos nos Estados Unidos.
Isto efetivamente não é positivo, significa que a economia poderá estar a abrandar e terá alguma dificuldade em atingir os valores mais elevados. Pronto, isto pode mudar de um momento para o outro, mas factos são factos e é aquilo que nós podemos constatar. Evidentemente que a taxa de desemprego não foi afetada, esperemos que continue a estar abaixo daquela linha vermelha que o FED traçou de 4,4%. Portanto, vamos ver o que é que vão dizer nos próximos dias, quando nós tivermos então novos dados relativamente à economia americana. Avançando também o PMI, nós tivemos esses resultados que são efetivamente importantes, estão relacionados com a atividade industrial dos Estados Unidos, caiu para o nível mais baixo em 15 meses em outubro e as fábricas enfrentaram então os preços também mais altos de consumo. Portanto, passou então, está em 46,5, o que é abaixo dos tais 50 pontos, que é essencial, porque acima dos 50 pontos indica que a economia está em expansão e abaixo disso significa que a economia a nível industrial que não está em expansão. E é de facto preocupante. Mais uma vez também apontam que o PMI pode estar nestes valores devido à greve da fábrica da Boeing, portanto esperemos que isto também haja uma inversão. É curioso que o Bitcoin reagiu de uma forma positiva porque o Bitcoin também tem este efeito. Quando a economia pode estar a colapsar a nível da economia americana, poderá também ser um sinal de maior apoio por parte do Fed e então a economia também a Bitcoin também começa a subir. Por outro lado, também se a economia estiver de uma forma muito forte e resiliente, portanto também significa que as pessoas vão ter mais dinheiro e então também pode ser uma forma indireta que as pessoas comprem Bitcoin, então Bitcoin também pode subir. Portanto, Bitcoin tem esta narrativa dupla, digamos assim, que permite sempre estar bullish em todos os cenários, o que é de facto extraordinário. Relativamente às previsões da descida das taxas de juros, a previsão é que haja um corte de 0,25, praticamente é um dado adquirido, reparem, 100%, praticamente 100% está a apontar para isso, portanto, seguindo a trajetória que o FED de facto tinha dito que irá baixar as taxas de juros, e então prevê-se também mais uma depois em dezembro, ou seja, ficarmos mais ou menos ali em 4,25, 4,50 relativamente às taxas de juros americanas. Já sabem que uma descida das taxas de juros é efetivamente bullish porque implica maior liquidez no mercado e obviamente que os mercados reagem a isso. Hoje é dia de parabéns, ou melhor, peço desculpa, foi ontem, foi o dia que Satoshi Nakamoto criou o white paper de Bitcoin e cá está ele, portanto são cerca de 9 páginas em que mudaram basicamente o mundo a muita gente. Houve muita gente que ficou milionária quando comprou, não é milionária, bilionária quando comprou o Bitcoin a valores digamos assim, de infância, e muita gente está ligada a este mundo. Aliás, eu faço este canal devido a este white paper, portanto também estou diretamente relacionado com aquilo que aconteceu com Bitcoin, com o aparecimento de Bitcoin, e isto não deixa de ser um marco muito importante e um agradecimento sincero a Satoshi Nakamoto, seja quem seja, mas não quero deixar passar. Quem também não deixou passar foi Donald Trump, que desejou um feliz aniversário a Bitcoin. Já sabemos que Donald Trump está tremendamente exposto às criptomoedas, os seus filhos são fãs incondicionais das criptomoedas, até lançaram um token também, portanto Donald Trump tem esta ligação, este discurso muito, muito bullish relativamente às criptomoedas, que não foi no passado, mas agora efetivamente há. Notícia relevante: o vice-presidente de Donald Trump, pelos vistos, detém cerca de $225 mil a $500 mil em Bitcoin. Portanto, estão a ver o que é que isso poderá significar a nível de política financeira americana sobre as criptomoedas e sobre Bitcoin. Toda a gente já sabe que Donald Trump disse que não iria vender nenhuma Bitcoin da Bitcoin que neste momento é detida, que não sabemos nada relativamente a Kamala Harris, qual é o posicionamento dela relativamente a isso. Ela falou de uma forma muito vaga, mas toda a gente já percebeu que uma vitória de Donald Trump será bastante bullish para o mercado das criptomoedas. Mais uma vez, não é uma posição política, é apenas constatar um facto baseado naquilo que tem sido dito por ambos os candidatos. Agora, há uma notícia muito, muito importante. E esta notícia vem por parte da MicroStrategy, que anunciou uma estratégia tremendamente ousada para comprar Bitcoin, citando aqui a própria notícia. E qual é essa estratégia? Portanto, de acordo com o anúncio da empresa feita na quarta-feira, este plano consiste em levantar angariar cerca de 42 bilhões de dólares por meio de dois instrumentos financeiros. O primeiro, 21 bilhões de dólares, é emitindo ações, e os outros 21 bilhões de dólares por meio de renda fixa, o que levou a empresa então a dar o nome de plano
21. Este plano é inédito na trajetória da empresa e pode trazer um enorme impulso para o preço de Bitcoin, considerando a quantidade de pressão de compra. Estamos a falar de 42 bilhões de dólares, é quase 7 vezes mais a soma de Bitcoin que a empresa já possui atualmente, que equivale a cerca de 6,5 bilhões de dólares. Por exemplo, para vocês terem uma noção, um dos melhores dias que nós tivemos ao nível dos ETFs foi quando nós atingimos 1 bilhão de dólares ao nível de aquisições, ok? Então estamos aqui a falar de 42 bilhões de dólares no prazo de 3 anos, se eu não estou enganado. Portanto, a empresa neste momento possui cerca de 1,2 da oferta total de Bitcoin em caixa, tornando-se a quinta maior detentora atrás somente de Satoshi Nakamoto, Binance, BlackRock e Grayscale. As ações da empresa tiveram uma alta, obviamente, de 250% em 2024, contra 64% da valorização de Bitcoin. Há muita gente que utiliza aqui a empresa do Garrett Solway, que disparate, o que é que eu ia dizer? Onde é que eu estou? Porque é que eu pensei no homem? Da MicroStrategy, para exatamente fazer uma alavancagem relativamente a Bitcoin. Portanto, efetivamente é uma notícia muito, muito bullish. E se vocês não estão bem a perceber aquilo que vai acontecer, reparem bem a nível de pressão de compra. Em 2024 foram 2,9 bilhões e estamos a pensar, está neste momento a ser ponderado 10 bilhões de dólares para 2025, 14 bilhões de dólares para 2026 e 18 bilhões de dólares para 2027. Cá está, 3 anos em que vão ser injetados 42 bilhões de dólares. E para vocês perceberem isto de uma forma ainda mais simplista, este post do Bitcoin Archive é muito bom. Isto equivale à compra de 38,3 milhões de dólares de Bitcoin por dia durante 3 anos. São cerca de 530 Bitcoins todos os dias a serem acumulados aos preços atuais. Para vocês terem uma noção, neste momento são emitidos diariamente cerca de 450 Bitcoins devido aos mineradores. Significa que mesmo, pronto, evidentemente que o preço vai subir, não vai ser preciso, não vão conseguir comprar 530 Bitcoins, mas basicamente esta estratégia que aqui está por parte da MicroStrategy, por si só, vai limpar toda a Bitcoin que é emitida, ou praticamente toda a Bitcoin que é emitida por parte dos mineradores nos próximos 3 anos. Isto é impressionante e tremendamente bullish para Bitcoin. É o verdadeiro choque de supply que aqui está a surgir com o passar do tempo e com esta fortíssima pressão de compra que vai surgir aqui por parte da MicroStrategy. Portanto, abençoada a estratégia que nós obviamente agradecemos. Relativamente a altcoins, então vamos falar então sobre aquilo que está um bocadinho relacionado com o título deste episódio. O Benjamin Cohen diz que Alt Season só será em 2025 e o pessoal, pronto, nunca mais, já estamos fartos de esperar, estamos fartos de acumular altcoins, isto nunca mais sobe. Pronto, mas é o que é, segundo Benjamin Cohen, isto é a previsão dele. Obviamente que não é isto que origina o título deste episódio, não é, seria muito mal se assim fosse, mas é apenas para vocês terem a opinião dele, porque ele de facto tem tido umas boas calls relativamente à dominância de Bitcoin. Agora, se repararem, por exemplo, o que nós podemos ver aqui, o retalho ainda não chegou, certo? Nós tivemos um cheirinho, digamos assim, uma coisa muito ligeira, quando Bitcoin atingiu os 70 mil dólares, nós tivemos aqui um pico ligeiro ao nível da pesquisa de Bitcoin na Google, portanto aqui segundo os dados da Google Trends. E obviamente que nós precisamos do retalho para termos altcoins a subir. Portanto, normalmente o pessoal compra Bitcoin e depois então começa a rodar esses lucros que costuma ter em Bitcoin, nas principais, nas majors, não é? E passar então para altcoins. Portanto, nós precisamos desse retalho e este retalho ainda não chegou. Mas aquilo que sinceramente é o cerne do título deste episódio está relacionado, e eu quero dar todo o mérito e todo o crédito a quem publicou esta descoberta, que para mim é uma descoberta, que é o Virtual Bacon. Vocês têm que ver este episódio. Eu vou fazer um resumo, ok? Mas vocês têm que ver o episódio e temos que dar o crédito. Já houve outro youtuber que falou sobre isto, outro youtuber brasileiro até, mas não foi ele a pessoa que falou isto em primeiro lugar. Portanto, eu quero dar o crédito devido e não pensarem que eu estou aqui a roubar conteúdo de alguém. Não, nada disso, ok? Virtual Bacon, sigam-no, ele é tremendamente bom naquilo que faz, não faz publicidade, não tem nada, não pede dinheiro a ninguém, portanto é conteúdo gratuito que ele oferece, e obviamente que este episódio não é patrocinado por ele, por amor de Deus, mas eu acho que tenho que dar o crédito devido. Então, basicamente, o que é que ele fez? Ele mergulhou drasticamente a nível de documentação por parte do Fed e encontrou algo de facto extraordinário.
primeiro lugar, para ver se a gente se entende. Ora bem, esta linha que aqui está a amarelo é a dominância de Bitcoin, certo? E a linha que aqui está a azul é o balanço do Fed. Ou seja, toda a gente sabe que o Fed, há momentos, quando precisa de apoiar a economia, que faz compras, não é? Ok, faz compra de ativos para ajudar a economia. E quando as coisas estão, digamos assim, que permite diminuir, permite vender, digamos assim, esse balanço que o Fed tem, ele despeja no mercado. Portanto, é uma estratégia que o Fed tem para impulsionar e para controlar a economia americana, que é comprar e vender, ok? Pronto, acho que toda a gente entende isto. Esta linha azul é muito visível que nós estamos numa fase de forte declínio, ou seja, de forte venda por parte do balanço do Fed. Agora, reparem bem na ligação que existe entre a dominância de Bitcoin e a compra e a venda de ativos por parte do Fed. Reparem, em 2018 nós tínhamos tido o fundo da dominância de Bitcoin. Reparem o que é que aconteceu antes. O Fed esteve praticamente neutro ao nível do seu balanço. Portanto, ele não fez quase nada. Houve forte aquisição antes, nós não temos dados anteriores, portanto, reparem que em 2012 foi praticamente até 2014 e depois tivemos uma estabilidade muito grande e toda a gente se recorda, se andava por cá, que no final de 2017, ou seja, ali a partir de abril, nós tivemos uma fortíssima alt season que é constatada aqui por esta dominância de Bitcoin a cair. Mas depois, em janeiro, nós tivemos a dominância de Bitcoin a começar a subir. Reparem bem aqui, esta subida toda que ocorreu. E reparem bem o que é que aconteceu ao Fed. O Fed começou a vender, a despejar os seus ativos. Portanto, claramente aqui numa postura, digamos assim, negativa relativamente ao mercado e tivemos exatamente uma dominância de Bitcoin. E obviamente que as pessoas percebem que em situações de crise, nós tivemos aqui o bear market de 2018, normalmente as altcoins caem muito e Bitcoin está evidentemente a fortalecer-se. Não quer dizer que esteja a subir, atenção, mas está a fortalecer-se relativamente às altcoins. Depois nós tivemos uma inversão, ou seja, em 2019 o Fed começou a comprar de uma forma explosiva, depois tivemos a situação do crash de Covid, que foi exatamente este pico praticamente vertical por parte do balanço do Fed e que foi até mais ou menos maio de 2022. Portanto, toda a gente se lembra que 2022 foi o topo do bull market do ciclo anterior. A partir daí, nós tivemos 2022 o bear market novamente e podemos ver então, durante toda esta subida por parte do Fed, por parte da aquisição para o seu balanço, reparem bem o que é que aconteceu à dominância de Bitcoin novamente. Começou a cair de uma forma muito expressiva. E o oposto aconteceu mais recentemente, como nós podemos constatar. Portanto, isto está diretamente relacionado com a dominância de Bitcoin. E para vocês também perceberem, se têm ainda dúvidas, eu vou tirar aqui a dominância de Bitcoin e vou colocar o par Ethereum Bitcoin. E nós podemos ver exatamente isso. Tivemos tendência de queda no par Ethereum BTC e temos o Fed a despejar no mercado. Tendência de alta, ou seja, Ethereum a fortalecer-se perante Bitcoin e temos o Fed a aumentar a sua, a adquirir no mercado. E depois o oposto aconteceu no último ano, a partir de entre 2023 e 2024. Agora, porquê é que está aqui, e isto é muito importante, e vocês podem pensar assim, ok, está bem Alex, mas isto aqui tem um lag muito grande e eu não adivinho o futuro, eu não sei quando é que isto vai virar. Mas há uma forma de nós descobrirmos quando é que isto vai virar. Esta linha roxa que aqui está não é por acaso. Foi quando as minutas por parte do Fed indiciaram exatamente aquilo que ia acontecer. Ou seja, em janeiro de 2022, reparem aqui no gráfico, janeiro de 2022, cerca de 26 de janeiro de 2022, ok? Começou aqui a ser dito por parte do Fed, está escrito que iria haver uma redução do balanço por parte do Fed. E foi exatamente isso. A partir daí que a dominância de Bitcoin começou a subir, ainda estávamos a ter uma subida aqui por parte do balanço do Fed, mas foi o final e foi praticamente o topo do bull market como nós conhecemos. Portanto, isto é tremendamente importante. E mais importante ainda é o que está a acontecer neste preciso momento. Neste momento, foi publicado em maio, em que há já uma redução da venda que está a acontecer por parte do Fed de 60 bilhões
para 25 bilhões por mês. E evidentemente que ainda está a existir essa venda, por causa disso é que nós podemos ver exatamente este gráfico aqui a cair. Mas será já no próximo mês, no dia 7 de novembro, que nós podemos ter novidades relativamente à política do Fed. Portanto, temos de estar muito atentos, porque pode ser um sinal claro de adiamento da alt season ou até mesmo de potencial início de uma alt season. Portanto, meus amigos, é mesmo muito importante esta informação e eu acho que vocês devem registá-la de uma forma veemente para nunca mais esquecerem. Aliás, há aqui um ditado que diz Don't fight the Fed, é muito conhecido nos Estados Unidos e porque normalmente o Fed é que manda nesta coisa toda. Portanto, meus amigos, melhor que isto, sinceramente, é difícil encontrar, é das informações mais úteis que eu encontrei nos últimos 6 anos que ando aqui neste mercado das criptomoedas. Avançando para outras notícias, apenas como nota de rodapé para acabarmos o episódio. A ImmutableX neste momento também está a ser processada por parte da SEC, ou seja, já recebeu o Wells Notice. Não sei, Gary Gensler vai-se embora, mas mesmo assim continua a fazer os seus disparates, mas pronto, esperemos que na próxima eleição americana resolva esta situação. Ton vai criar então vai permitir a autocustódia dos seus ativos na sua própria carteira, portanto fica também aqui a notícia. E por cá, pela Europa, pelos vistos, nós tivemos uma subida na inflação, o que aponta, ou está a afastar exatamente para cortes mais expressivos por parte das taxas de juros, o que efetivamente são más notícias para quem tem ainda uma taxa diretamente relacionada aqui com os cortes, com as taxas de juros e não tem taxa fixa. Meus amigos, acho que isto merece um gosto, acho que isto merece uma partilha. Por favor, partilhem mesmo isto, porque é muito importante que outras pessoas precisam ter esta informação. Eu acho que é informação gratuita e esta informação que deve ser transversal a todas as pessoas que andam neste mundo das criptomoedas. Desejo a todos um excelente fim de semana. Vamos para uma semana muito importante e vamos continuar, obviamente, a acompanhar os mercados. Até lá.